Bom dia, pessoal. Hoje eu soube recentemente que o Fantástico fez uma matéria enorme em relação à questão lá do professor que foi agredido em sala de aula. Eu realmente não vi essa matéria, eu não vejo Fantástico, não vejo Rede Globo, mas assim, aparentemente houve uma comoção nacional em defesa desse professor e em defesa da educação brasileira, né? O que eu acho engraçado é que, assim, em termos gerais, essas pessoas que agora aparentemente estão comovidas são, muitas delas, na questão da área de influência, são aquelas que eram contrárias e ridicularizavam o projeto de Bolsonaro de militarizar as escolas. Claro que isso é um absurdo. Isso não precisa falar isso. Militarizar é um absurdo. Mas, em compensação, hoje estão aí junto com outras pessoas dizendo que o problema do Brasil realmente está difícil a educação e tem que se unir a sociedade para resolver isso, apoio aos educadores. Vamos lá, vamos começar do começo, entender essa questão. Você não gosta de militarização de todas as escolas? Eu também não gosto. Você acha que a proposta de Bolsonaro ela deveria ser feita para todas as escolas? Eu também não acho, assim, eu não gosto muito, mas eu compreendo que, em contraposição ao domínio de Paulo Freire e do domínio da esquerda e da forma como ele enxerga o mundo em todas as escolas civis, eu acho que isso é um problema sério, e eu não sei como resolver enquanto está agarrado a Paulo Freire como o patrono da educação brasileira, se não militarizar as escolas. A questão é simples. Você quer acabar com essa proposta de militarização das escolas? Então abandone Paulo Freire. Abandone a ideia de que quando se chega numa sala de aula, tanto o professor quanto o aluno tem algo a contribuir. Não, meu amigo, o aluno tem muito pouco a contribuir. Quem tem que dizer a matéria, quem tem que dizer o assunto é o professor. A regra não é construtivista, a regra obviamente é uma regra de ensino. Eu estou lá para ensinar os alunos não sabem. Essa ideia de construir um conhecimento, de uma democracia em sala de aula, é um dos motivos pelo qual gerou esse tipo de situação do professor. Os alunos se acham tão amigos do professor, tão capazes de falar o que querem do professor, que eles vão simplesmente lá, agridem e jogam fora. E eu acho engraçado uma coisa, porque essa questão foi filmada. E vamos deixar claro, eu sempre fiquei revoltado com esse tipo de coisa, porque eu considero e sempre considerei o professor como uma autoridade na sala de aula, não alguém que vai construir comigo um conhecimento. Mas sabe o que eu acho engraçado? É que isso é rotineiro e não adianta meter polícia no meio. Veja, a polícia não vai resolver. Isso acontece em todas as escolas do Brasil, em todos os lugares, não em todos genericamente, mas assim, por todo lugar, por todo o Brasil acontece esse problema. Os professores são ameaçados e, de certa forma, eles já compactuam, assim, é aquela história, né? É a submissão pela ameaça. Não precisa nem mais ameaçar diretamente. É só chegar lá e dizer X, fulaninho, Y, e aí ele já está permitindo lá que ele passe, que ele não cobre muito, que ele mude as notas e assim por diante. Então, assim, é generalizado? Não é generalizado, não é em todos os momentos que acontece isso, mas acontece com uma frequência muito grande, de maneira que se a polícia hoje for começar a abrir um inquérito a nível nacional, ela vai ter muito trabalho, com certeza. E aí vem a questão, vamos então sair dessa questão com uma proposta mais fechada. A gente pode ter escolas com doutrina, no sentido de disciplina, uma organização, sem obrigatoriamente ser militarizada. O que a gente não pode ter é esse ambiente em que Paulo Freire manda, as pessoas e os professores pensam através das lentes dele, e depois que ele sofre as consequências do que eles mesmos falam sobre a lógica de funcionamento de um colégio, eles vêm dizer que todo apoio aos educadores. Eu concordo, todo apoio aos educadores que realmente precisam educar e ensinar os seus alunos, não obrigatoriamente matérias como questão de comportamento sexual, questão de respeito ele aprende em casa isso, mas matemática, português, isso ele não tem que construir na sala de aula, isso ele tem que realmente aprender, ele não sabe. Se o pai fosse para ensinar a matéria português e matemática em casa, que ele ficasse em casa, né? Que também nem deixa hoje no Brasil, né? O homeschooling também já foi proibido aí. Mas em termos gerais, e finalizando a questão, o que não dá para acontecer é continuar com essa forma de pensamento em que
A ideia por trás de toda a educação brasileira depende de uma pessoa que claramente não funciona e transformou a escola literalmente nesse caos de democracia, teoricamente, que acontece na sala de aula, que não é uma democracia. A gente tem que, em algum momento, saber que isso não pode ser generalizado. E agora critica Bolsonaro por causa da questão da militarização, que querendo ou não, claramente produziu efeitos melhores e tem uma disciplina muito mais, digamos assim, organizada dentro desses ambientes do que nessas escolas consideradas civis. Não quer a militarização das escolas? Eu também não quero, todas não. Algumas tudo bem, todas de jeito nenhum. Agora também vamos ter que abandonar Paulo Freire, vamos ter que abandonar a base educacional brasileira e recomeçar ela de novo, para que a gente possa ter escolas com disciplina e que as pessoas aprendam que se você fizer o que aqueles alunos fizeram com o professor, vai ter consequências. E aí entra uma discussão que poderia ser mais ampla em relação ao ECA, em relação à polícia, mas que em termos gerais a impunidade não pode imperar. Se você trata o professor daquele jeito, ele vai ter que ter um tratamento, digamos assim, no sentido oposto de punição. Mas com Paulo Freire como patrono da educação brasileira, com o discurso de vitimismo permeando toda a forma de ação, realmente não tem como a gente sair do outro lado. Valeu, pessoal.